temporada de apresentações da MotoGP segue em curso. Depois de Trackhouse e Aprilia, chegou a vez da Gresini exibir as motos de Alex Marques e Fermín Aldeguer para a temporada 2025 da MotoGP. Mas antes da gente falar do lançamento do time da Nadia Padovani, eu queria deixar registrado aqui um assunto que eu sei que vocês vão curtir. Na última quarta-feira, rolou lá em Goiânia uma vistoria do autódromo que foi feita pela FIM, Federação Internacional de Motociclismo, a Dorna, que é a promotora do Mundial de Motovelocidade, e representantes da IRTA, que é a Associação Internacional das Equipes de Corrida. E aí, melhor do que vistoria, foi que as obras definitivamente começaram. O pessoal tá marretando parede para conseguir começar, o trabalho de modernização dos boxes. Os boxes atuais não vão ser colocados abaixo. A ideia é realmente modernizar esses boxes. Hoje são 22. A ideia é fazer a pista para a MotoGP com 30 boxes, mas eles não vão construir unidades fixas, né? A diferença aí, esses 8 que faltam, vão ser boxes modulares. É um passo importante, começar as obras é um passo importante, porque a gente sabe que não vai vir MotoGP nenhuma se não terminar as obras. E para a obra terminar, ela precisa efetivamente começar. Hoje eu tive um seguidor no Instagram que me lembrou que a Brasília também começou assim. É verdade, Brasília também começou a obra e a gente inclusive nunca viu nem terminar. Então, assim, é uma boa notícia, mas a gente vai seguir acompanhando para ver as coisas saírem do outro lado. Mas, de fato, é uma notícia importante, porque efetivamente o trabalho está acontecendo. O pessoal já veio aqui, né, no dia mesmo do anúncio, já tinha tido uma primeira vistoria com o pessoal da Dorna, que foi até lá, foi visitar o circuito. Tem obras a ser feitas, obviamente, tem coisa de modernização, de centro médico, de torre de TV, tem um monte de coisa para ser modernizada, obviamente, porque a gente está falando de um campeonato mundial. Então tem muita coisa a ser feita. Mas para essas coisas serem feitas, elas precisam efetivamente começar. Então é um passo importante que as obras tenham começado. Como eu não ia fazer um vídeo hoje para falar só de obras, já que eu tenho o lançamento da Gresini, só quis deixar esse registro aqui para vocês, para todo mundo estar ciente de que as obras começaram, e aí depois a gente volta a falar de Goiânia num outro momento, quando a gente não tiver lançamento de moto para registrar. Combinado? Agora vamos lá, lançamento da Gresini. A moto não é muito diferente daquilo que a gente viu no ano passado. Ela segue mais ou menos o mesmo desenho, mas com cores diferentes. Quer dizer, algumas cores diferentes. Aquele azul clarinho, né, que eles chamam de azul céu, ele permanece lá. E acho que vai permanecer mesmo porque aquilo é uma referência também ao próprio Fausto Gresini. A moto segue, inclusive, levando a assinatura do Fausto. O lançamento foi feito no Autódromo de Imola. Parece que eles deixaram a imprensa que estava convidada ali rodar com o carro alugado dentro do autódromo, então estava todo mundo felizão. Eles fizeram um brinde ao Fausto Gresini, tem aquela coisa sentimental ali, né, de ser É uma equipe que está acostumada a se reconstruir e é uma equipe que tem um coração muito vivo, né, acho que é uma maneira boa de colocar. E aí, eles foram mostrar as motos e eles começaram mostrando a moto da Moto E, porque a Gresini tem equipe, né, nas 3 classes, Moto E, Moto 2 e MotoGP. Mostraram Moto E, depois eles mostraram Moto 2, onde eles vão ter o Albert Arenas e o Darren Binder. O Darren Binder, gente, é impressionante. Se você estivesse ouvindo a apresentação e não vendo a apresentação, na hora que você ouve Darren Binder falar, você tem convicção de que você está ouvindo Brad Binder falar, porque eles são muito iguais falando. Se você ouvir um, você pensa que está ouvindo o outro. É maravilhoso. Mas é o Darren que vai estar lá, é uma mudança para ele também, que no ano passado não estava com a Gresini. E aí depois veio a MotoGP. Na MotoGP, a Gresini tem uma tarefa árdua. E não é porque, não, olha, esportiva... Não é nada disso. É porque o ano passado foi um baita ano para a Gresini. E não tinha alternativa, né? Seria um baita ano para a Gresini porque ela tinha simplesmente um dos melhores pilotos da história da MotoGP. Como é que você supera isso? Você não tem como superar isso. Acho que a Gresini viveu em 2024 um dos momentos mais importantes da história dela. E eu acho que ela conseguiu deixar uma marca na carreira do Marc Marques de um dos momentos mais bonitos também da carreira dele. Acho que todo mundo sabe, né, o que aconteceu com o Marc Marques. O Marc Marques viveu um momento terrível na carreira dele por conta de uma lesão. E aí ele ficou lá, né, depois de 4 cirurgias, e ele tinha uma incerteza, ele tinha uma dúvida se por causa da questão física dele, ele conseguiria voltar a ser aquilo que ele foi.
tudo que estava ao alcance dele, ele fez. Ele fez as 4 cirurgias, foi lá para os Estados Unidos, fez o negócio de, né, quebrar o braço de novo, botar no lugar, reencaixar, se preparou fisicamente. Quando ele voltou, a Honda não estava do jeito. E aí ele foi buscar uma maneira de voltar a ser competitivo. Quando ele foi para Gresini, ele foi em busca de uma resposta. E não demorou para ele achar essa resposta, né? Ele tinha uma dúvida, acho que todo mundo meio que falando, tá bom, né? Dúvida, sei. Mas o fato é que ele disse que ele tinha, então que ele precisava dessa resposta. O Mark já falou recentemente que, independente dele conquistar outro título ou não, que a meta que ele tinha, ele já conseguiu. Ele voltou a ser competitivo, ele voltou a se sentir um piloto, né? Ele tinha dito algumas vezes que ele tinha perdido isso naqueles momentos de lesão, de tentativas de recuperação, da decepção dele com a falta de performance na Honda. E a Gresini, ela foi o abrigo, né? Ela foi aquele lugar que, quando ele precisou, foi ela que estendeu a mão para ele. Cara, qualquer equipe do grid teria feito a mesma coisa pelo Mark Marques? Provavelmente. Talvez algumas não. O VR46 não faria, por razões óbvias. Acho que a Yamaha talvez também não. Mas foi a Gresini. A Gresini que apareceu lá, e eu acho que não teria equipe melhor também para fazer isso. Porque, de novo, como eu falei lá no começo, a Gresini é uma equipe que, lamentavelmente, está acostumada a se reconstruir. A Gresini era a equipe do Daijiro Kato. O Daijiro Kato morreu num acidente, né? Ela era a equipe do Marco Simoncelli, também morreu num acidente. E ela perdeu o Fausto Gresini. Né? O Fausto morreu em decorrência da pandemia de Covid-19. Então é uma equipe que sabe voltar das cinzas, né? É uma equipe que, quando tudo dá errado, ela sabe se reerguer. E não tinha ninguém melhor para ajudar o Mark Marques a fazer isso. Só que aí a equipe foi parar num patamar que ela nunca teve. Eu não sei nem se o Fausto Gresini um dia sonhou em botar a equipe dele nesse patamar. Porque né, não é só da equipe satélite que tem essa... Cara, um dia o melhor piloto do mundo, um dos melhores pilotos do mundo, vai correr para mim. Acho que é um sonho muito distante. E aí eles foram lá, fizeram isso e eles viraram protagonistas da MotoGP. Os anos anteriores também tinham sido bons, é verdade. Eles foram muito bem com o Enea Bastianini, tanto que foi de lá que o Enea Bastianini saiu para ser um piloto oficial da Ducati. Eles também tiveram momentos de protagonismo com o Fábio Di Giannantonio, mas nada se compara ao que aconteceu com o Mark Marques. E aí agora, nesse ano, eles vão ter o Alex Marques e o Fermin Aldeguer. O Alex Marques, eu diria que ele não é um piloto ruim, mas eu também não sei se ele tem mais para dar do que ele já deu, sabe? Eu acho que talvez ele já tenha batido no teto. Acho que o limite dele... Mas também, assim, ele demorou 5 anos para dar certo na Moto 2, né? Então, de repente, ele é aquele cara que precisa de uma certa insistência. Particularmente, eu não acho. Eu acho que ele não vai passar daquilo que ele já passou. Mas a Gresini deu uma meta para ele, que é top 5 toda a corrida. Difícil. Difícil, mas assim, moto boa ele tem. A Gresini vai correr nesse ano com a moto campeã do mundo, porque ela tem a GP24. Não vai ter moto do ano, as duas motos são GP24, que é a do ano passado, a Ducati do ano passado, mas mesmo assim é a moto campeã do mundo. E tá mais do que provado que a Gresini sabe fazer as coisas, que ela sabe trabalhar, que ela sabe botar um piloto para ser competitivo, que ela sabe atender as necessidades do piloto dentro da estrutura dela. Ela fez com o Bastianini, o Di Giannantonio. Cara, o Di Giannantonio era um piloto que ele chegou na MotoGP porque o Fausto Gresini apoiava ele. Acreditava nele. Mas ninguém mais acreditava. E o Fábio Di Giannantonio, ele teve assim na marca do pênalti inúmeras vezes. Todo mundo achava que agora vai. E aí, de repente, pá, o garoto cresceu e no ano passado ele era um piloto disputado. Tinha gente brigando pelo passe do Di Giannantonio. Então, assim, isso é trabalho da Gresini. A Gresini que ajudou ele a chegar lá. A Gresini que confiou e que deu a ele essa possibilidade. Então, ela já provou que ela é uma baita equipe, que ela tem condição de ajudar alguém a chegar lá. Mas chegar no patamar que ela teve no ano passado é um desafio extra. Do outro lado da garagem, Fermin Aldeguer. É um novato. A meta para ele também não é muito modesta, que é ser o melhor novato do ano. A briga vai ser com o Ayogura e com Sonky Achantra. Sonky Achantra eu acho que a gente já pode tirar dessa equação, por 2 fatores. Primeiro, porque ele vai andar de Honda, na LCR, e a Honda, né, tá num momento de crise, a menos que ela consiga, assim, ó, virar do avesso de um ano para o outro, não dá pra gente acreditar muito que as coisas vão mudar
Tanto assim, adoraria ver a Honda muito mais competitiva do que ela foi no ano passado. Mas, neste momento, um teste que a gente teve, não dá pra gente esperar esse tipo de revolução. E porque eu acho que o Songkhla Alcântara não estava exatamente pronto para sair da Moto2, né? Eu acho que ele saiu pela nacionalidade dele, não porque ele tinha cumprido a participação dele na classe do meio. Acho que ele ainda tinha uma certa lenha para queimar por ali. Mas tem a disputa com o Ayogura. Em termos de equipamento, o Aldeguer está melhor. Ele vai ter Ducati, enquanto o Ogura vai correr com a Trackhouse, que é uma equipe satélite da Aprilia. Mas não é garantido, né? No ano passado, todo mundo começou a temporada crente que o Aldeguer ia nadar de braçada, ganhar o campeonato da Moto2 na maior facilidade. Ele assinou um contrato com a Ducati no começo do ano, o contrato dele é com a Ducati de fábrica, é bom destacar, e é um contrato excelente, porque é um contrato de 2 anos com a possibilidade de ser renovado por mais 2. Então, basicamente, tem ali 4 aninhos para ele pensar, para ele estar confortável, se ele corresponder, obviamente. Só que aí o que aconteceu? Ele não correspondeu na Moto2. Ele fez uma temporada muito irregular, ele até brigou pelo campeonato, mas não foi aquela coisa que todo mundo esperava, né? Para um cara que assinou um contrato com a Ducati no começo do ano, ele precisava ter feito mais, todo mundo esperava mais dele. E não, ele basicamente não foi o protagonista que todo mundo esperava. E ele mesmo reconhece que o falatório sobre a MotoGP acabou abalando o foco dele na Moto2. Não podia ter acontecido, né? Não deveria ter acontecido. Ele deveria ter sabido se concentrar no que ele estava fazendo, porque o contrato com a MotoGP veio muito no começo do ano. Então ele não tinha que se preocupar com o futuro dele estava garantido, ele tinha que focar no que era o presente dele. Então, assim, se ele for para essa temporada pensando, olha, no futuro eu vou chegar na Ducati, você não sabe se você vai chegar, você tem que focar no que você tá fazendo hoje. Aí depois, se você chegar, parabéns, mas assim, o agora é o agora. Então, também vai ser um fator de dificuldade. Mas acho que para a Gresini, o mais difícil mesmo vai ser manter esse protagonismo que ela teve nos últimos anos. O Alex Marques está numa condição diferente da que ele teve. Quer dizer, quando ele entrou na MotoGP, ele teve uma condição relativamente boa, porque ele entrou com um contrato da Honda. Ele foi dispensado antes de estrear, né? Porque originalmente era para ele correr na equipe de fábrica, e aí depois ele já tinha, antes do início da temporada, ele já tinha sido confirmado, né, que ele seria rebaixado para a LCR, então assim, ficou ruim, ficou uma situação desconfortável para ele, mas ele também tinha um contrato maior. E depois os contratos foram sendo feitos ano a ano. Dessa vez não, dessa vez ele tem contrato de 2 anos, então ele está garantido na Gresini até o fim de 2026. É um alento para ele, dá um certo conforto, e talvez permita que ele encare a temporada com mais tranquilidade e buscando performance. Em alguns momentos no ano passado, e até em outras temporadas, ele mostrou que ele era um piloto forte, que ele era um piloto capaz. Mas falta essa consistência, né? Falta ser um cara constante que tá sempre ali naquelas posições de brigar na frente mesmo, de ameaçar pelo pódio e tudo mais. Mas superar o que fez no ano passado, isso vai ser muito difícil. Porque o ano passado foi muito especial para a Gresini. E acho que nada vai bater o que eles fizeram no ano passado. Porque simplesmente não tem como. Porque não foi só um fator de pista. Claro, na pista foi incrível, mas você tinha um dos melhores pilotos do mundo, então era esperado que fosse incrível. Só que se você juntar o conjunto da obra, né, a história que eles fizeram no bastidor, a maneira como eles contaram essa história, porque isso também foi uma coisa muito legal da Gresini. Eles fizeram uma coisa meio com tema de cinema, né? Então eles usaram cartazes de filme ao longo de todo o ano. Às vezes a gente recebia os comunicados de imprensa da Gresini, a gente olhava e falava, cara, não tem absolutamente nada aqui, não tinha uma declaração de ninguém, tinha um cartaz de filme. Tá bom, era divertido, mas assim, eles encararam a coisa dessa forma. Nesse ano a pegada vai ser música. Então assim, eles criaram um espírito diferente, é uma equipe diferente. Mas a história que eles criaram coloca hoje a equipe nessa posição de se reinventar. Se reinventar não porque ela precisa fazer diferente, ela não precisa. Tudo que ela tem feito na pista tem dado resultado. Mas se reinventar para se descobrir assim, como é que eu vou manter o protagonismo que eu tive no outro ano se eu não tenho mais o cara que é protagonista por natureza? O cara que atrai o holofote foi embora, então como é que eu vou roubar o holofote para mim se ele não tá mais aqui? Acho que esse é o grande desafio que está lançado para a Gresini.
Se eles vão conseguir ou não, teremos que ver. Mas eu acho que potencial eles já mostraram que tem. É uma equipe que sabe ser competitiva, é uma equipe que tem ótimos funcionários. O Frank Carquedi, por exemplo, que foi o chefe de equipe do Mark Marques, ele continua lá, porque ele era um funcionário da Gresini, né? Ele não era um membro da Ducati, ele continua por lá. Então, assim, tem muita gente competente ali que é capaz de fazer um bom trabalho, tanto com o caçula dos Marques, tanto quanto o Aldegger. Então, é ver como é que esse conjunto vai funcionar. Em termos de layout, tem menos vermelho, tem ali a presença maior de cromado, né, prata, preto. Ficou uma moto bonita, muito parecida com a moto do ano passado, mas diferente. Para mim, assim, eu diria que um 7,5. Me conta vocês. Vocês gostaram do layout? Qual a expectativa de vocês para a Gresini nesse ano? Me conta aí e a gente se vê na segunda-feira, porque segunda-feira tem lançamento da Ducati. Até mais.